Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Gualano, da Universidade de São Paulo e também do canal Ciência Informa. Bom, hoje eu vou usar esse pano de fundo da Covid-19, dessa pandemia terrível que tem trazido bastante angústia justificada para as pessoas, né, que esperam por novos tratamentos, novas intervenções, para discutir um pouquinho do método científico, em especial a importância do placebo, né? A gente sabe que o efeito placebo é bastante importante na área médica, aliás, em todas as áreas, no esporte também. Quem acompanha o nosso canal sabe que a gente discute bastante o efeito placebo, porque é uma linha de pesquisa do nosso grupo também na nutrição esportiva, mas especificamente no momento em que vivemos, a importância do controle para placebo se torna bastante relevante, né? Não é porque os pesquisadores são chatos, tá? Nós somos chatos também, mas não exatamente por conta disso. O rigor científico, do método científico, prevê, em ensaios clínicos a presença de um grupo controlado para placebo, tá? A gente sabe que a expectativa do indivíduo que é tratado, mas também de quem trata, interfere muito no desfecho, no resultado de uma intervenção, tá? A gente sabe desde a década de 80, por exemplo, que cirurgiões que eram informados pelos pesquisadores que os seus pacientes poderiam receber, por exemplo, uma droga analgésica depois da extração do terceiro molar, no pós-operatório, os pacientes destes cirurgiões que acreditavam na presença da droga ativa, mesmo quando ela não era administrada, esses pacientes apresentavam uma melhor evolução da dor, né? Em contrapartida, aqueles pacientes cujos cirurgiões não acreditavam na presença da droga ativa, né, esses pacientes apresentavam uma maior presença da dor no período pós-operatório. Ou seja, isso é bastante interessante, né, a influência de quem trata sobre quem é tratado. Existe uma conversa, né, velada, né, que explica o efeito placebo, de quem trata, de quem está tratando e de quem está recebendo o tratamento, né? Então toda essa manipulação do contexto psicoambiental, né, explica o efeito placebo. Por isso que é muito importante que o paciente não saiba o que está recebendo, se possível, se a ética permitir, claro, tá? E também que o pesquisador, que a equipe médica não saiba o que está administrando, porque a expectativa de ambos conta para o resultado, tá? Um ponto importante que eu acho que vale a pena a gente discutir rapidamente sobre o efeito placebo é o seguinte: o efeito placebo pode ser muito grande dependendo do caso, tá? Pode ser muito grande, ao contrário do que o senso comum diz, né? Quando a gente pensa em placebo, deve ser alguma coisa negligenciável, um efeito trivial, e não é o que os estudos indicam, né? Então, a gente recebeu há 3 anos atrás um pesquisador italiano chamado Fabrizio Benedetti, né, que é um dos líderes mundiais no estudo do efeito placebo. Então, o grupo do Fabrizio mostrou, através de um desenho bem interessante, que ele fazia o seguinte: ele administrava diversas drogas em 2 contextos, que ele chama de hidden e open, né, aberto e fechado. No contexto aberto, o médico chegava no leito, né, depois de uma cirurgia, por exemplo, né, no período pós-operatório, e falava ao paciente: olha, você vai receber, por exemplo, um analgésico, né, e administrava esse analgésico para o paciente. Ele testou várias classes medicamentosas e os resultados eram bastante consistentes. Quando o paciente recebe um analgésico, claro que ele apresenta uma resposta de redução de dor. Agora, quando esse mesmo paciente recebia o mesmo analgésico, tá, só que administrado por uma máquina que era programada para administrar a droga através de uma bomba, tá, de infundir essa droga em momentos aleatórios, sem a consciência do paciente, o efeito chegava a cair a 50%, o efeito analgésico. Olha que interessante. Isso para droga, por exemplo, como a morfina, né, que é bastante potente. Tá? Então a gente consegue reduzir para 50% o efeito da morfina se você tira dela o efeito placebo. Olha que interessante. Tá? Esse dado foi confirmado, por exemplo, com diazepam, que é um ansiolítico, né? De novo, no período pós-cirúrgico, os pacientes recebiam a droga diretamente do médico, né, com a informação de que essa droga ajudaria a controlar a ansiedade, né, depois da cirurgia. E aí, numa escala de 0 a 20, que mede a ansiedade,
a ansiedade caía 10 pontos, olha que interessante. Né? Quando essa mesma droga era administrada por uma máquina, de novo, de uma maneira automatizada, sem a consciência do paciente, não havia mudança nenhuma na pontuação dessa escala. Né? Então, isso dá a medida do efeito placebo, ele é muito grande para algumas variáveis especificamente. Né? Então, por isso que os estudos precisam ser controlados para efeito placebo e, preferencialmente, eles têm que ser duplo cego. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo. O termo duplo cego significa que quem avalia, quem intervém, tá, é vendado, é cegado para o tratamento, ou seja, não sabe qual é o tratamento que é administrado, e a mesma coisa vale para o paciente, ele continua sem saber qual que é o tratamento administrado até que o estudo termine. Claro, desde que a ética permita essa condição experimental. Esse é o melhor tipo de desenho porque permite distinguir exatamente o efeito da substância ativa, da intervenção ativa, do efeito placebo. Isso é fundamental para a gente entender a eficácia das intervenções que são testadas. É isso, gente. Falamos mais sobre metodologia científica, quando possível. Espero que tenham gostado. Falamos na próxima. Até mais.